Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você mais uma vez para a meditação da palavra. Quero meditar com você o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Este daqui é um dos assuntos mais polêmicos. E não é tão polêmico que o próprio Jesus já fala. Quem puder entender, entenda. O que você tem que entender é que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Deus nunca vai mudar a palavra por causa de você, ou por causa de mim, ou porque alguém não gostou. Nunca a palavra vai passar por reformulação, uma outra escrita vai acontecer. Não, a palavra já foi escrita, é isso aqui. Quem puder entender, entenda. Quem não quer entender, quem não consegue, quem não quer compreender, não compreenda. Eu já meditei um pouco dessa palavra dias atrás, e eu quero hoje meditar outra realidade com você dentro dessa palavra. Eu quero deixar muito claro a você que, e é o que Jesus está deixando muito claro aqui, estão perguntando para Jesus se ele aprova o divórcio. E Jesus está deixando claro que não. Não. O divórcio não é da vontade de Deus, e eu queria que você que me está escutando agora compreendesse isso. O divórcio não é da vontade de Deus. Mas falam para Jesus: mas Moisés permitiu. Aí Jesus é bem claro: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, é por causa dos pecados de vocês. Você quer a separação por causa do pecado de vocês, porque vocês não querem perdoar, porque um trai o outro, um nega o outro, é aquela confusão toda. Então é por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Não é esta a vontade de Deus? Então, uma coisa eu também gostaria de deixar clara para você aqui. Ainda é incrível, mas muita gente ainda tem essa dúvida, e eu queria esclarecer aqui para você. Porque Jesus fala que os dois não são um, mas já não são dois, mas são uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não se separe. Jesus está dizendo aqui que o casamento é uma vez só. É uma vez só. E a Igreja Católica leva isso muito a sério. Casamento é uma vez só. Por isso, gente, é algo muito sério. É algo muito sério, tem que ser feito de muito bem pensado. Tem que fazer o caminho direitinho, porque é um só casamento.
e ninguém pode separar. Nem o Papa tem autoridade para separar um casamento, ninguém. O homem nenhum tem poder para separar um casamento. O que Deus uniu, o homem não separa. Gente, como a coisa é séria. Agora eu quero que você entenda algo, que muita gente ainda tem dúvida. Casamento válido, casamento que Deus aprova, é aquele que acontece na igreja. Quando a gente fala de casamento, a gente está falando de casamento religioso. O Frei quer afirmar isso porque ainda tem muita gente que acha porque casou no civil, está casado perante Deus. Não! Entenda que civil é a lei dos homens, a qual a igreja também pede para você se casar, porque a gente está nesse mundo. Então a igreja pede para você também casar no civil, mas não só no civil. Então eu percebo que tem muita gente casada só no civil e acha que está casado. Perante Deus você não está casado. Você está casado perante a lei dos homens. Gente, o que é o casamento civil? É separação de bens. E quando você quiser separar, você separa. O casamento de Deus não é assim. Casamento de Deus não é separação de bens, é união para sempre, até que a morte nos separe. Eu gostaria que você entendesse isso. Esta união que Jesus está falando aqui, você precisa entender que não tem nada a ver com a união no casamento civil, no casamento dos homens. Esta união acontece no altar, diante do sacerdote, e por isso a importância de você casar. Então você que está casado só no civil, você não está casado. Você não está casado. Desculpa se isso é muito forte para você, mas você não está casado. Para que você se una de verdade e tenha a bênção de Deus, é o casamento religioso. E depois que você casar, é uma vez só, é até a morte os separe. E fica muito claro aqui, que depois que você casou, não é da vontade de Deus o divórcio. Por isso, você que está em crise no namoro, ou melhor, no casamento, você que está em crise no casamento, a melhor coisa é perdoar, é rezar, é tentar reconstruir esse casamento. Nunca pensem no divórcio, nunca pensem na separação, porque esta não é a vontade de Deus para você. Está claro aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam unidos até a morte. Que Deus abençoe todos os casamentos. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.